Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E o São Paulo que vive dias assim gostosos, né? Porque depois ganhou do Bahia e convenhamos, foi uma vitória muito legal, 3-0, jogando lá na Fonte Nova, um resultado bastante inesperado. E aí o Zubeldia sai pro microfone. E quando ele sai pro microfone, ele solta algumas ali legais que eu acho que vale a pena compartilhar com todo mundo aqui. Tô falando sim de Caleri, tem também a questão do Rafinha, tem também a questão da renovação do Luiz Gustavo, Santiago Longo, Moreira, que falou umas coisinhas diferentes aí do que se pinta na mídia. Então vem comigo que vai ser um vídeo muito top. Espero que você goste mesmo. E ó, se você tiver na moral aí, deixa um likeinho, posso contar? E se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas o like você dá uma força boa aqui, viu? Valeu, fechou? Tamo junto? Então vamos lá. Vamos para as notícias do São Paulo Futebol Clube. O Zubeldia foi perguntado, né, gente, sobre o Caleri. E aí, Zubeldia, seguinte, malandro, o Caleri, pá, não faz gol, como é que funciona e tal. E aí o Zubeldia falou, não lembro quais foram as palavras exatas, mas tô muito feliz com o Caleri. Caleri tá sendo excelente, extraordinário, muito bom pro São Paulo na parte tática. E eu acho que o São Paulo, quando ganha, realmente funciona assim. Na parte tática, o São Paulo ganhou, deu super certo. Quando o São Paulo não ganha, aí você fala, o centroavante não fez gols. O Caleri, ele tem feito Vamos recapitular. Ele tem feito um papel em campo muito mais de marcação mesmo do que um trabalho tático interessante. Não acho que o Caleri está brilhando e acredito sim que o Zubeldia precisa dar um jeito dos laterais cruzarem mais bolas pro Caleri. Se você parar pra pensar aí, pare e pense. Como que o Caleri brilhou no São Paulo, acho que desde 2016. Ele faz gols com os pés, ele consegue, ele tem a manha, só que ele perde muitos gols feitos também. Foi assim, por exemplo, contra o Botafogo na Copa do Brasil agora, na Libertadores, né? A Copa do Brasil mais conhecida como Libertadores, que ele fez ali, ele perdeu alguns gols feitos e foi uma coisa impressionante. E teve também o Caleri lendário contra aquele Deportivo Del Valle, que foi quando nós perdemos a Sul-Americana, com ele perdendo os gols com os pés. E eu não me lembro do Caleri perder gols de cabeça. Pode ter perdido um, mas o Caleri de cabeça ele é muito melhor. Ele é muito melhor mesmo. Então o que o Zubeldia deveria fazer? O que o Dorival Júnior e o Rogério Ceni conseguiram fazer com o Caleri. Eles cruzavam bolas pro Caleri fazer gols de cabeça. O Caleri, mesmo em 2016, quando foi treinado pelo Edgardo Balsa aqui no São Paulo, ele não era um cara que você fala, melhor cabeceador do Brasil. Ninguém nem entendia direito ainda quem era o Caleri. Um baita artilheiro que quase levou o São Paulo a um título de Libertadores. Perdemos na semifinal com ele suspenso. Mas, quando ele volta agora, ele de cabeça tem tido um aproveitamento muito melhor. Então o técnico, ele precisa dar um jeito dos cruzamentos saírem. O Zubeldia, inclusive, ele fez algumas mudanças que podem ajudar nesses cruzamentos. Uma delas foi o Rafinha sair mesmo do time. O Rafinha, ele não estava poupado contra o Vasco, ele saiu do time no jogo anterior contra o Criciúma, ele foi sacado do time, virou reserva e contra esse último jogo que o São Paulo jogou, que foi contra o Bahia, o Igor Vinícius, ele volta a ser titular, joga ali, acho que o jogo inteiro ele jogou, então não tem mais Rafinha. E isso ajuda, porque o Igor Vinícius consegue ir até o fundo do campo e cruzar bolas pro Caleri fazer gols. O outro é o Jamal Lewis. Esse entrou e o Zubeldia, que pra mim parecia um cara muito turrão e teimoso com o Jamal Lewis, ele na entrevista, ele deu algumas notícias ali, algumas informações, são informações mesmo, que a gente precisava, para saber por que o São Paulo comprou esse Jamal Lewis aí, se o Zubeldia não vai usar, se o Zubeldia não quer, o que tá acontecendo? E o Zubeldia, ele deu uma explicação que foi interessante, quando perguntado sobre lateral, primeiro que ele fala que o São Paulo vai procurar lateral, mas eles vão discutir internamente. Depois eu abordo mais sobre esse tema, tá? Só que é importante, é o Zubeldia quebrando o silêncio e falando sobre a busca por um lateral. Então isso aqui pra mim é mercado da bola e é extremamente importante. Mas o que ele fala? Ele fala, o Wellington se machucou e é uma pena. O Zubeldia realmente conta com o Wellington nesses últimos jogos aí que o São Paulo tem ainda. Então ele tá contando com o Wellington, beleza, tudo bem. E ele fala do Jamal e do Lanza, ele fala, o Patrick tá voltando, é o que nós temos, o Wellington nós temos, voltando de contusão, e o Jamal tem que ter paciência. É muito difícil conversar com ele. Olha aqui, presta bem atenção. É muito difícil para o técnico Zubeldia conversar com o Jamal.
porque ele não domina o idioma português, que é o que nós falamos, e nem o espanhol, ou o castelhano aí, que é o que o Zubeldia fala, né? Então você tem... E outra, o idioma vem do latim. Isso quer dizer o quê? Que a língua espanhola e também o português, como eles vêm da mesma origem, eles tendem a ser parecidos em alguns momentos. Então você consegue se comunicar. Quando o cara fala inglês, aí é outra coisa, não vem do latim, é muito difícil o idioma. E o Jamal, pelo que eu tô sabendo, ele sabe falar good morning, ele sabe falar bom dia pros caras, sabe? Ele não tem realmente o domínio da língua. E os caras do São Paulo também não conseguem falar inglês, então ninguém se comunica com o Jamal. Então, pro Zubeldia posicionar o Jamal, para por aqui, né? Ele tem que falar stop right here, não dá. O Zubeldia não conhece e não tem como mesmo. Então, talvez seja daí a dificuldade de você trazer europeus pro Brasil, seja daí a dificuldade de trazer caras sei lá, ingleses, né, que são europeus. É muito complicado. E o Jamal, ele vem da Irlanda, que é um país que fala o inglês. A língua que ele tem é o inglês. Então, pro Zubeldia, ele falou, precisamos de tempo. E o Jamal já correu para fazer se aperfeiçoar no idioma português. Então, todo aquele mal-estar que nós estávamos sentindo, eu, pelo menos, com o Zubeldia, pensando, ele está preterindo o Jamal. Ele vai acabar com a carreira do Jamal? Agora eu não tô mais. Acho sim que o Jamal precisa conseguir se comunicar com o técnico e acho que demanda tempo. É claro, fica aí pra diretoria do São Paulo um puxão de orelha, um alerta aqui. Como assim, né? O São Paulo precisando de um lateral esquerdo, foram buscar um que vai poder jogar depois de aprender o idioma. Olha que coisa bizarra. Mas o técnico tá limpo nessa história. O técnico nessa tá na dele. E assim, o Zubeldia, ele usa os caras que vêm? Não sei. Não sei. Por quê? Porque vamos pensar direitinho. O William Gomes não veio contratado, mas ele subiu, o Zubeldia usa muito pouco e tirou. O Galopo, ele também não usa. Pode ser que o Luciano seja melhor que o Galopo? Acho que não pode, mas tudo bem. O Galopo pode, mas o Luciano poderia ser melhor que entrar o Eric e Ferreirinha, ou o William Gomes e Ferreirinha, e você colocar o Lucas de meia? Acho que o Luciano tá sobrando. O Zubeldia, ele tem essa relutância em trocar, em substituir. E aí tem também o Santiago Longo, que ele passa a ser matéria de discussão. Você, São Paulino, que agora olha nos meus olhos, você olha pro Santiago Longo, o cara teve 83 minutos jogando pelo São Paulo. E é muito pouco. É claro que é muito pouco. E aí você fala, poxa, mas e aí, cara? Só isso? Só 83 minutos? Não joga mais? Não precisa? E aí é simples. Você olha pro Santiago Longo e olha pro Luiz Gustavo, o Zubeldia tá tranquilo. Ele tem o Lisieiro, ele tem o Marcos Antônio, ele tem o Bobadilha, voltam Alisson e Pablo Maia no que vem. Enquanto isso, ele tem lá o Santiago Longo de reserva esquecido. O São Paulo pode comprar o Santiago Longo, ele é um cara que veio por empréstimo, o São Paulo pagou $300 mil lá, e aí depois, se for comprar, vai dar mais ou menos uns 10 milhões de reais. O preço do Gabriel Neves. Então, pensar que o Santiago Longo fica no São Paulo, hoje eu já não penso. Ele está 100% fisicamente, ele não só domina o nosso idioma, que como ele fala, o idioma do Zubeldia, e o cara tá esquecido, afastado do banco. E é esquisito de pensar. Você pensa, mas e aí? O Luiz Gustavo, então, ele deve ficar no ano que vem no São Paulo? Sim, com certeza deve ficar. Tem uma chance gigantesca. Mas assim, eu tô falando aqui tipo 90% de chance do Luiz Gustavo renovar com o São Paulo pro ano que vem. O Rafinha, eu acho que o São Paulo não renova mais. O Rafinha, como o Zubeldia na reta final tirou ele do time, ele deixa de ser importante. O São Paulo está sobrevivendo sem o Rafinha. E o Rafinha no que vem, ele vai ser um problema muito maior do que ele tem sido. Um ano mais velho, vai ter uma férias, depois tem que recuperar ritmo. Não recupera mais, igual querem que ele recupere. Então o Rafinha deve ir embora. Já o Luiz Gustavo, ele está muito bem fisicamente. No último jogo contra o Bahia, correu assim, mais que o Luciano, por exemplo. Facilmente correu muito mais que o Luciano. Então não tem cabimento pensar, vamos aposentar o Luiz Gustavo. Ele pode se aposentar por livre e espontânea vontade. Agora, que ele tem bola para jogar ano que vem, não sei se no São Paulo ou em outro clube. No São Paulo, eu acho que tem, e ainda mais para ser banco do Pablo Maia, ele tem sim condição de jogo e deve renovar com o tricolor paulista, goste você ou não. E aí o espaço para Santiago Longo some e o Zubeldia mostra um padrão que ele realmente não gosta de mexer com medalhões. O Rato, que é um dos medalhões, queira ou não, virou um dos medalhões do São Paulo, ele está ali entrando no segundo tempo e sendo importante. Rapidinho vai buscar essa vaga de titular de novo. Rafinha caiu, realmente. De resto, os medalhões estão lá.
Pode ver aí pelo, sei lá, goleiro Rafael, esse é meio óbvio, mas o Luiz Gustavo, o Luciano, o Caleri, são caras que são intocáveis no São Paulo. E o Zubeldia, quando pode, vem e faz elogios a Luciano, a Caleri, sempre que ele pode. Então não gosta de mexer e nós devemos ter aí Santiago Longo esquecido e o Luiz Gustavo renovado pro ano que vem. Gente, o Moreira também é um dos que demonstrou interesse em ficar no São Paulo pro ano que vem. A conversa que chega internamente é que o Moreira não quer ir embora do São Paulo, ele até pode querer, mas o São Paulo vai sim endurecer e o próprio Moreira quer fazer história por aqui. Se ele quer ir embora, vai ser uma coisa assim, ele recebeu a proposta da Europa, um time grande chegou, fez uma proposta, vou usar você, aí ele iria, não vou usar jogando, você vai ter chances, aí ele poderia ir. Agora, para ser escanteado num time mequinho qualquer por aí, ele fica no São Paulo mesmo, onde a torcida gosta dele. O Moreira, ele vai ter mais chances ano que vem, até porque o Rafinha saindo, o Igor Vinícius ele fica meio que sozinho no setor. Então, automaticamente, o Moreira ganha chance de revezar com o Igor Vinícius. Só que o Igor Vinícius, ele não é um desses caras que eu falei, esses medalhões, tipo o Lucas, tipo o Caleri, que não perde a posição. O Igor Vinícius perde a posição no estalo de dedo. E é onde o Moreira pode ganhar essa vaga e ser um titular importante para o São Paulo no ano que vem. Então, o que eu tô enxergando aqui? Se for verdade que o Rafinha vai se aposentar, o Moreira está sendo bem assessorado por quem cuida da carreira dele, dá conselhos, ou por ele próprio, enxergando um horizonte legal no São Paulo que ele pode jogar ano que vem e até mesmo como titular. Imagina você ser titular do São Paulo. É coisa que muitos contratados não têm conseguido ser. São eles Bobadilha, Galopo, André Silva, Eric, tem um monte aí, tem um monte, Ferrarese, tem agora o Jamal Lewis, eles não conseguem pegar a vaga titular. Então, se você imaginar que na direita o Rafinha se aposenta, o Moreira tem a chance de conseguir essa vaga do nada. Então, é muito importante que ele fique no São Paulo. E no mesmo jeito, do outro lado, é tão importante quanto o São Paulo não renovar com o Rafinha. E por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Essas são as notícias do São Paulo Futebol Clube, de um time que vem bem, vai pegar o Atlético Paranaense na próxima rodada e o Pablo Felipe, o centroavante Pablo, que foi nosso jogador, tá contando com os 3 pontos, falou que o Atlético vai endurecer, vão tentar ganhar o jogo, até porque o Atlético briga agora para não cair e o São Paulo pode dar essa forcinha para rebaixar o Atlético, mas independente, o São Paulo tem que ganhar para tentar pegar o Flamengo naquele G4, porque ficou possível sim. É ou não é? Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, ó, likeão, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!